Bem, parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E então disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Mas e quem é meu próximo, Senhor? E respondendo Jesus, disse: Bem, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram-no e se retiraram, deixando-o morto no meio do caminho. Deixando-o meio morto. Né? E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Bem, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Pois então vai e faze da mesma maneira. Uau! Parábola do bom samaritano, hein? Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Bem, Jesus ele tem uma série de parábolas para nos ajudar a despertar espiritualmente. Não é isso? Jesus, ele tem uma série de parábolas que tem como grande foco o convite a um autoconhecimento profundo. E é sempre importante lembrar, gente, eu gosto sempre de lembrar desse detalhe. O Cristo, quando ele ensinou, ele não ensinou apenas para a Palestina da época dele. Jesus sabia que essas histórias seriam estudadas e recontadas no futuro. Lembre-se, nós estamos falando do Cristo aqui. Nós estamos falando do demiurgo do planeta, o co-criador planetário. Então é lógico que Jesus sabia que a história dele ia ser estudada no futuro, que as falas dele chegariam no futuro, deturpadas ou não, mas chegariam no futuro. Que histórias que ele viveu chegariam no futuro. Então, claro que esse ensinamento da parábola do bom samaritano não foi apenas para aquele povo que estava ali cheio de fariseus e cheio de saduceus ou pessoas mais hipócritas, desinformadas do verdadeiro evangelho. Essa parábola do bom samaritano é para todos nós em qualquer época da humanidade. Vamos contextualizar a parábola? Vamos lá? Contextualizar a parábola? Então, bora. Seguinte. Primeira coisa, como é que começa a parábola do bom samaritano? Então, vamos lá. Eu vou ler os trechos para vocês contextualizando, tá bom? Então, vamos voltar. Lucas 10, versículo 25. Então, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei perder a vida eterna. Então, primeira coisa. A parábola do bom samaritano é a resposta a um hipócrita. Jesus, ele contou a parábola porque um doutor da lei quis tentar Jesus. Ou seja, o que era um doutor da lei? Alguém que conhecia do judaísmo, alguém que conhecia das escrituras, mas queria tentar Jesus, testar Jesus. Queria que Jesus caísse. Então não era uma pessoa cheia de compaixão e de luz. Ele conhecia, mas não vivia, ou seja, hipócrita. Hipócrita é assim. O hipócrita, ele não vive o que ele conhece. Ele é intelectualizado, é egocêntrico. O hipócrita fala uma coisa na sua frente e outra pelas costas. O hipócrita quer aparecer para o mundo, entendeu? Mas o hipócrita esquece que a lei divina o observa o tempo todo e que cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Então se liga, porque ser hipócrita não é um bom negócio. Aí Jesus vai responder esse doutor da lei hipócrita. E aí ele conta, né, toda essa história. E eis que lhe diz: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse doutor da lei hipócrita pergunta para Jesus: como é que você entende a lei divina, né? Pergunta aqui para Jesus: o que está escrito na lei para herdar a vida eterna? E Jesus deixa claro: nós precisamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. É aqui
da parábola do bom samaritano que vem a frase, né? Amar o próximo como a si mesmo. É nesse contexto. Então Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o hipócrita, ele não desiste. E respondendo, né? Ele não desiste. Quer ver? Faz isso e viverás. Mas e quem é meu próximo? O danado do hipócrita, do doutor da lei, não esqueceu, não. Ele estava lá e tentando Jesus. Mas e quem é meu próximo? Tudo bem, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, né? Mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vamos contextualizar, gente. Na época, o samaritano ele sofria um preconceito horroroso, porque das 12 tribos de Israel, a Samaria era aquela que honrava, né, a Deus de uma maneira diferente das outras tribos judaicas que estavam ligadas ao templo de Jerusalém. Então, desde aquela época, a gente vê essas dificuldades, né, das pessoas entenderem que cada um tem a sua maneira de manifestar a sua fé. Então, não existe essa uniformidade que muitas pessoas intolerantes têm de achar que Deus só quer ser louvado de uma única forma. Isso é uma tolice sem tamanho. Imagina, você tem 8 bilhões de pessoas encarnadas só agora. Fora, sabe Deus, os bilhões ou trilhões que já passaram pelo planeta. Você acha que Deus espera que todo mundo fale com ele do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira? Sendo que cada um está num nível de evolução espiritual diferente, nasceu numa época diferente, numa cultura diferente. Gente, é só pensar um pouquinho. Só pensar um pouquinho. Eu e você que somos egoístas pra caramba, a gente sabe que a gente tem filhos diferentes, não é? E cada filho nosso vai tratar a gente de acordo com a sua condição, do seu jeito. Imagina Deus, que é Deus sendo perfeito. Então, Jesus, ele usa o samaritano como um exemplo de que o amor é maior do que qualquer diferença religiosa. O amor para Deus é mais importante que qualquer rótulo. O amor é mais importante do que qualquer conhecimento. E aí Jesus conta a história. O viajante vinha de Jerusalém para Jericó. Outra metáfora importante. Jerusalém era a cidade referência de grandeza espiritual da época. Era para onde todas as tribos judaicas se reuniam. Tanto que na Páscoa, as 12 tribos de Israel se reuniam para celebrar a libertação do Egito. Não é por isso que Jerusalém era a grande referência, era onde tinha o templo, foi onde Jesus, com 11 para 12 anos, né, se perdeu e Maria, né, e José foram achá-lo lá no templo, pregando para os doutores da lei. Lembra disso? Então, quando Jesus fala em um homem vinha de Jerusalém para Jericó, ele estava saindo do alto, da referência espiritual para Jericó. Jericó era uma cidade portuária, onde tudo acontecia. Orgias, festanças, bebelança, comilança. Então, Jericó era uma referência da cidade mundana, entendeu? Cidade mundana. Era como se estivesse falando, olha, e um homem saiu da sua espiritualidade, quer dizer, saiu do seu equilíbrio e foi para o mundo. Amigo, isso é uma metáfora gigantesca, porque ele vai ser assaltado, segundo Jesus fala, mas ele é assaltado no meio de uma estrada perigosa que ele escolheu viver. Isso justifica o assalto? É óbvio que não. Mas todas as vezes que eu e você assumimos um comportamento perigoso, todas as vezes que nós saímos do nosso beneplácito espiritual, todas as vezes que a gente abre mão de uma vida bem vivida para viver a vida do nosso jeito, da nossa cabeça, então você está entregue à própria sorte, meu filho. Você não pode reclamar de nada, entendeu? Deus vai lá esperar, mas você vai bater a cabeça? Vai sofrer muito. Ricardo, é claro, mas está cheio de exemplo disso no Evangelho. Na parábola do filho pródigo, Jesus dá a mesma lição. Lembra da parábola do filho pródigo, que é outra que eu gosto muito? O que Jesus fala? Um filho chega, né, para o pai e fala, olha, eu quero metade de tudo que é meu aqui, me dá aqui que eu quero viver minha vida. O pai não se opõe. E ele vai lá e se ferra. Ele perde tudo, bate cabeça. Vocês estão entendendo? Jesus não deixou em nenhum momento de mencionar essa mensagem. Você se vira para colher os frutos que você está plantando. Falou isso para mim e para você. É impressionante. O Cristo em nenhum momento passa a mão na cabeça da gente por a gente não seguir o caminho certo. Então, todas as vezes que eu e você escolhemos um caminho difícil, da raiva, do rancor, da preguiça, todas as vezes que a gente escolhe o caminho da bebida, das drogas, seja quais forem, drogas morais, drogas físicas, todas as vezes que a gente escolhe o caminho do excesso sexual, financeiro, qualquer, do ego, qualquer caminho, você está entregue à própria sorte, até acordar. Então, os salteadores do caminho podem vir te roubar. Quem são os salteadores? Os obsessores. Claro, eu mudo minha vibração, eu saio de Jerusalém, vou para Jericó,
Entendeu? Eu baixo minha vibração. Então eu sou uma vítima fácil. Gente, em Jerusalém a gente é vítima fácil. Não, você está lá se esforçando para viver uma vida bem vivida, para ser uma pessoa cheia de compaixão, de luz. A gente já vai besteira. A gente erra pra caramba, já oscila emocionalmente, né? Não? Imagina só quando a gente se deixa levar pelos desejos do mundo. Ah, não tem erro. Vai se ferrar direitinho. Qualquer um de nós. Até acordar. Entendeu? Então o salteador vem. Isso aí é Jesus contando a história do bom samaritano. Então ele saiu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Aí ficou semi-morto no caminho. Então veja, o que Jesus fala? Você pode ser muito prejudicado quando você sai do caminho certo e vai fazer uma viagem complicada. Então presta atenção. Presta atenção nas aventuras que você quer viver na sua vida. Porque o preço vem. A vida sempre manda conta. Uma lei de causa e efeito. A vida sempre manda conta. Então quem acha, não, estou fazendo aqui porque ninguém viu, ninguém soube. Como ninguém viu? A lei divina vê tudo. Eu sou herdeiro de mim mesmo e você de você. Não tem como eu te enganar, te sacanear, sem que eu faça isso primeiro comigo. Entende? Então cuidado aí, língua maledicente que adora falar mal dos outros e destruir a vida dos outros. Cuidado, pessoas que adoram pensar coisas negativas. Cuidado, o hipócrita que fala uma coisa na frente, outra de costas. Cuidado, quem adora julgar, ver defeito em todo mundo, mas não olha para si mesmo. Porque teu tá guardado. Isso eu que estou falando, não. É o evangelho. Eu sou só o papagaio repetindo aqui. O que é teu está guardado. Isso é lei divina. Então, eu tenho que prestar atenção, você também. Bem, vamos lá. Aí o homem está lá no meio do caminho. Aí que Jesus fala. Passa o sacerdote. Olha para ele e nem tchum. Quem que era o sacerdote? Ao contrário do samaritano, era referência de quem conhecia a lei, de quem seguia tudo direitinho. Mas o sacerdote virou as costas para o viajante. Ele estava insensível. Acho que tão preocupado, né, com as suas práticas religiosas que foi incapaz de estender a mão para o moribundo. Aí passa o levita, entendeu? Que estava lá, né, seguindo os seus comportamentos nos impostos, um judeu respeitado na sociedade, mas que também não estava nem aí para nada. Largou ele para lá. Aí vem o samaritano. Exatamente o samaritano. Aquele que o povo tinha preconceito, aquele que não ia no templo, mas ele honrava Deus do jeito dele na natureza, meu Deus do céu. O que tem? Qual é o problema? E aí ele tem uma atitude de caridade, segundo Jesus. Ele para, ele pega azeite, pega o vinho, que era a cultura da época, coloca na ferida, né, do companheiro que estava lá moribundo no meio do caminho, coloca ele nas costas, no burrico, leva até a estalagem. Fala, cuida desse homem, eu tenho que viajar, mas o que você gastar pode confiar, quando eu voltar eu pago. Assim, ele trata o desconhecido como se fosse um parente dele, por amor, por fazer aquilo que era certo. Aí, Jesus conta no final a história e pergunta, quem foi o semelhante para com ele? O doutor da lei ficou sem graça, porque eles estavam tão acostumados a xingar o samaritano, ele não teve como falar que foi o sacerdote. O sacerdote virou as costas. O levita virou as costas. Ele é samaritano, né? Então vai e faz o mesmo. Eita, meus amigos! Que chapuletada de Jesus, hein? Então vai e faz o mesmo. Então, gente, o que é que o evangelho está dizendo para nós? É o amor que constrói. Não é rótulo. Não é você decorar livro sagrado, bonito, entendeu? Não é você fingir que é quem você não é. É a vida que você leva. Não tem para onde, não tem para onde. Entendeu? Não tem jeito. É assim que funciona. Lei divina, ponto. Se você não gosta, brigue com Deus. Ele criou isso. Então nós herdamos a nós mesmos. Faz sentido? É sério, gente. A vida vai passando tão rápido e se a gente não tomar cuidado, a gente perde grandes oportunidades de servir. E eu vou falar um negócio para você, viu? Agora eu vou tocar o dedo na ferida aí. E na minha também. Nós reclamamos demais. Na sua grande maioria. Sabe por quê? Vocês lembram daquela passagem da mulher no gasofilácio? Quando a mulher, Jesus está com os discípulos olhando, né, as pessoas indo doar, aí tem uma senhora que vai lá e coloca lá 25 centavos, né, um quarto de denário,
que era a moeda da época, enquanto outros colocavam a sacola cheia de ouro. E aí Jesus fala que aquela mulher deu muito mais do que os outros. Por quê? Porque ela deu do que lhe faltava. E os outros estavam dando do que lhe sobrava. O que Jesus estava dizendo? Deus analisa segundo as nossas possibilidades. Então, o que isso quer dizer? Todo mundo pode doar, gente, alguma coisa. Não é dinheiro, doar é tempo, amor, energia. E dinheiro também, porque quem tem que ajudar mesmo. Entendeu? Se você pode auxiliar e não auxiliar, isso é egocentrismo. Mas, poxa, ninguém está falando só de dinheiro, é tempo, é doar de alma. Entendeu? Seu coração, parte da sua vida. Poxa, você tem família, você está aqui, no mínimo você está ouvindo o que eu estou falando, ou vendo, a maioria pelo menos, não é? No mínimo você está pegando um sinal de internet, está com seu celular aí, um computador. Tem gente que não tem isso. Sabe, a gente está aqui junto com o Evangelho, somos 2.000 pessoas aqui ao vivo, né? A gente está junto refletindo aqui sobre o Evangelho. Tem gente que não tem isso, tem gente que está sofrendo agora, tem gente que quer se matar nesse exato momento. E a pessoa não sabe nem o que faz. A gente está junto se fortalecendo. Então você acha que eu e você não temos compromisso de poder fazer alguma coisa boa pelo mundo? Você acha que é justo fechar os olhos e você achar que você só tem que tratar bem sua família? O vizinho que se dane, é assim que funciona. Entendeu? O desconhecido que se lasque, como o povo fala, é assim que funciona. Você acha que a nossa indiferença não custa caro pra gente lá na frente? Ai, ai! Pensa bem. Meus amigos, a quem mais é dado, mais se espera. Entende? Então, todo mundo pode fazer o bem de alguma forma, em alguma intensidade. Todos nós podemos crescer espiritualmente, a sair da nossa zona de conforto e sermos úteis de alguma maneira. Não tem uma única pessoa que não possa servir de alguma forma. É visitando alguém que está doente, é sendo carinhoso com pessoas na sua rua, na sua família, ajudando a natureza, os animais, sabe, sendo útil. Ninguém está falando para você ser um missionário. Não se trata disso, é de fazer o que está no alcance, é isso que Jesus está falando. Gente, nós somos os bons samaritanos da vida moderna. Raciocina. Nós aqui na Terra somos aquela parte que não funcionou, porque os que funcionaram já evoluíram e saíram da Terra. Tem outro plano. Nós somos, sabe aqueles milho de pipoca, peruá? Não sei, na sua região chama peruá, né? O peruazinho, aquele milho de pipoca que não estoura. Ali é uma delícia, queimadinho, hein? Delícia. Entendeu? Toma cuidado com cada dos dentes aí. Não tem um milho de pipoca, nós somos esse milho. Sabe, nós estamos aqui, ó. Sabe Deus há quantas existências sem virar pipoca. Entendeu? Rejeitando virar pipoca. Repetindo os mesmos erros. Então nós somos os samaritanos da vida atual. Porque as pessoas mais iluminadas, verdadeiras, foram embora. Ou estão no outro patamar espiritual, ligados à Terra, nos ajudando. Alguns estão reencarnados, muito poucos, né? Iluminados aí. Mas eles já têm o que é o espiritual deles. Nós temos que construir o nosso. Entendeu? Nós temos que construir o nosso. E aí? Entende? Então, às vezes, você está tão preocupado com a sua dor, você está tão preocupado em mostrar para os outros que você sofre muito, que a sua vida é difícil, que isso é complicado, que você esqueceu que você vai aliviar a sua dor ajudando o outro a aliviar dele. É isso que o Evangelho fala para nós, gente. Você consegue entender a dimensão disso? O Evangelho mostra isso aqui é tratamento espiritual, é espírito. Então nós precisamos nos libertar do comodismo, da zona de conforto, da sensação de vitimismo e lembrar, meus amigos queridos, que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente muda o nosso padrão de pensamento, a gente se liga na luz divina, nós podemos ser instrumentos dessa luz para levar a luz para tudo quanto é lado, ou a gente pode simplesmente cruzar os braços e a gente se tornar instrumento de queixa, reclamação, de angústia. Então, assim, é muito profundo. Essa parábola do bom samaritano, ela é extremamente profunda. Ela é atual. Ela é atual. Enquanto a gente vive cheio de preconceito, você tem pessoas que você às vezes julga que estão fazendo bem. Não é? Às vezes você julga, não, porque fulano vive assim, porque Beltrano vive assim, está fazendo bem. Eu já contei essa história para vocês aqui. Eu já contei essa história que eu vou contar agora de novo, bem rapidinho. O Chico, quando morava lá em Pedro Leopoldo, teve um rapaz cego que caiu de uma ponte e ele quase desencarnou. Então, ninguém queria pegá-lo e o Chico começou a cuidar dele lá no centro, no Luiz Gonzaga, só que o Chico trabalhava durante o dia. Ele precisava de alguém para ajudá-lo. Ele botou um anúncio no jornal para ver se aparecia algum voluntário. Ninguém, gente, do centro, da igreja, nada. Sabe quem que apareceu? 2 prostitutas. As 2 prostitutas amigas, elas saíam do trabalho na madrugada, entendeu? E aí chegavam de manhã,
e falaram com o Chico: olha, Chico, a gente quer ajudar, mas a nossa profissão é essa. O Chico, em nenhum momento, ficou preocupado com preconceito, porque você não sei o que, não. Ele falou assim: que Jesus abençoe vocês, minhas filhas. E as meninas rendiam ele durante o dia, ajudava, né, se alternava e tal, ajudava a cuidar lá do companheiro, e à noite, quando o Chico voltava do trabalho, ia lá cuidar delas, porque elas tinham que trabalhar. Em nenhum momento o Chico fez uma pregação gigantesca, não, ele só deu testemunho. O que aconteceu? Um mês depois, o senhor estava melhor, graças a Deus, e então ele pediu para ir embora, né, porque ele era andarilho. Então o Chico reuniu as meninas, fez uma oração, porque o Chico sempre fazia oração, né? Na hora que ela chegava, ele orava, na hora que ia embora. E aí, depois de um mês, as meninas falaram com o Chico: Chico, nós queremos. E o Chico: que foi, minhas filhas? Falou assim: olha, queremos dizer que nós vamos mudar de vida, Chico. É mesmo, minhas filhas? Sim, por sua causa. E aí elas, olha, até arrepio, por sua causa, o seu exemplo, Chico, você não julgou a gente, você não fechou as portas para a gente. E cuidar desse homem fez a gente perceber que a gente pode viver de uma maneira diferente. E as suas orações, Chico, nos tocaram profundamente a alma. Então as duas, por causa desse exemplo, mudaram de vida. Mudaram para Belo Horizonte. Uma se tornou costureira e a outra enfermeira, segundo o Chico contava. Olha que coisa, gente. Imagina se o Chico fosse preconceituoso como eu e você somos. Né? Porque fulana, não, mas quem é fulana, Beltrano? Então a prostituta foi o samaritano do mundo moderno. Enquanto o doutor da lei, os religiosos, estavam nem aí. Entendeu? Por isso que o preconceito só nos afasta de Deus. Então, traga luz para a sua vida, traga espiritualidade e riqueza, sim, sem medo, sem receio. Traga as pessoas para perto de você. Vamos despertar pelo amor, não pela dor, pelo sofrimento, pelo preconceito, esse paradigma que tem enraizado, cristalizado na cabeça de tanta gente, que só faz mal e faz a humanidade estar nessa loucura que ainda se encontra. Não é isso? Eita, meus amigos! Profundo esse nosso evangelho.